Olá, eu sou João. Junto com o Flávio, nós somos alunos do Profiap, da UFGD, mestrado profissional em administração pública, e nós vamos apresentar o artigo sobre transparência ativa em obras públicas, avaliação das unidades federativas da região centro-oeste do Brasil. Bom, contextualizando um pouco o tema do artigo, a transparência ela é um princípio constitucional e legal fundamental da administração pública brasileira. E por meio da Lei de Acesso à Informação, foi instituída a transparência ela foi instituída como regra, exigindo então a divulgação proativa de dados, que também é conhecida como transparência ativa. Existe também a transparência passiva, que também é uma obrigação das instituições públicas, mas é aquela transparência que as informações elas precisam ser prestadas quando solicitadas. A transparência ativa, por outro lado, é aquela que ela é divulgada de forma espontânea pelos órgãos e entes ligados à administração pública, né? E o tema de obras públicas envolve grandes volumes de recursos, o que torna a transparência crucial para fiscalização e controle social e também para evitar eventuais casos de corrupção. E o objetivo desse artigo, portanto, é avaliar o nível de transparência ativa em obras públicas nos portais eletrônicos de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, que são os estados da região centro-oeste, utilizando a metodologia EBT 360 graus da CGU, Controladoria Geral da União. A EBT, também chamada Escala Brasil Transparente 360 graus, é uma metodologia de avaliação desenvolvida e aplicada pela CGU para avaliar a transparência como um todo em estados e municípios, né, e possibilitar o acompanhamento das ações implementadas pelos entes públicos na promoção do acesso à informação. Neste caso, a nossa pesquisa é a aplicação da EBT 360 graus da CGU, porém restrito a obras públicas. E a nossa metodologia, ela teve uma abordagem quantitativa com análise de dados e utilizamos para isso uma ferramenta de avaliação que é uma adaptação da matriz Escala Brasil Transparente da CGU. E quando eu falo de adaptação, é porque a gente restringiu isso para obras públicas e não para a transparência como um todo. E aí foram avaliados 7 critérios, que são critérios também analisados na EBT 360 graus. E a gente restringiu o estudo para esses 7, ligados a obras públicas, que é o objeto da obra, o valor total contratado, a empresa contratada, a data de início, data prevista para término ou prazo de execução, o valor pago ou percentual de execução financeira e a situação atual da obra. E para cada um desses critérios avaliados, a gente pegou os índices que constavam na matriz de análise original da CGU e multiplicou ele por 40, de modo que a pontuação total variasse de 0 a 100. Veja, como a matriz da CGU é muito mais completa, esses índices eles tinham valores menores que, quando somado com outras questões de transparência, davam 100. Então a gente precisou fazer esse ajuste matemático para trabalhar numa escala aí de 0 a 100. E para cada critério avaliado, a gente adotou 3 possibilidades. Primeiro, atende totalmente, então deu nota máxima para aquele critério. E isso ocorria quando a informação estava prontamente disponível no portal de transparência. Aí o atende parcialmente, que era atribuído a 50% da nota máxima, que é quando a informação estava disponível, porém ela era obtida de forma indireta, como cruzamento de informações entre diversas páginas, ou mediante a extração de um banco de dados, e aí tratamento dos dados e obtenção da informação. E por fim, o não atende, era da nota 0, quando a informação ela não estava disponível nem de maneira direta e nem indireta. E agora o Flávio vai dar sequência na apresentação. Perfeito. Dando continuidade, a pesquisa revelou significativas diferenças ali nos resultados dos entes federativos, né? Ali abaixo temos um ranking onde constou o Goiás como primeiro colocado, com 92,5 pontos, seguido por Mato Grosso do Sul, 86 pontos, Mato Grosso com 73 pontos e Distrito Federal, 64 pontos. Aqui segue o quadro comparativo, né, que efetivamente avaliou os critérios de cada unidade federativa. E
através dos critérios 4 e 5, data de início de obra e data prevista para término ou prazo de execução da obra, verifica-se que o motivo pelo qual o Distrito Federal teve a pontuação inferior aos demais, onde não constavam as informações relativas à data de início da obra, bem como o prazo de execução da obra. Destaques positivos dessa pesquisa. Goiás apresentou o melhor desempenho, evidenciando um portal robusto e bem organizado. O Distrito Federal teve desempenho mais insatisfatório, né, como ponto crítico, com a ausência de dados cruciais, como as datas de início e término de obras, e nenhum ente obteve pontuação perfeita, 100 pontos, evidenciando desafios na usabilidade e na centralização das informações. Conclusões e recomendações. A simples disponibilidade dos dados não garante efetiva transparência ativa, né? Os dados devem estar de forma bem apresentada e de fácil navegação, né? Facilitando o acesso ao usuário. A dificuldade de encontrar dados importantes, como a empresa contratada ou datas de execução, reflete uma transparência translúcida, que é um conceito bem abordado por Rezende na CIF, na qual o dado existe, mas não é facilmente acessível ao cidadão. Recomendações para aprimoramento, né? Centralização e padronização das seções de obras públicas nos portais, garantir o acesso direto às informações sem a necessidade de múltiplas buscas, manter a atualização contínua dos dados, com indicação clara e sua periodicidade, realizar auditorias internas, periódicas, e a pesquisa, por fim, sugere para novas pesquisas futuras, expandir o escopo geográfico, incluir indicadores de transparência passiva, né, como bem dito pelo João, no próprio EBT, né, Escala Brasil Transparente, tem uma tabela que se refere à escala passiva, e avaliar a usabilidade dos portais e o uso das informações pela sociedade. Agradecemos a participação de todos e pela disponibilidade do tempo. Muito obrigado.